Olá, meus queridos amigos e irmãos. Hoje nós vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra. É uma capa personalizada, não dá para ver, né? Que é uma Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos compartilhar aqui alguns versos com os irmãos, com os amigos. Meus irmãos, eu gostaria que esse vídeo fosse passado a pessoas, enviado a pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Talvez até a pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus, mas que tenham desistido da fé. Pessoas que estão desistindo até de viver. Vamos passar aqui, vou ler aqui uma parábola, né? A parábola dos dois filhos. Se encontra lá em Mateus no capítulo 21, a partir do verso 28. E diz o seguinte: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E aquele pai, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na vinha. Vai trabalhar hoje na vinha. Ele não perguntou, ele disse: Filho, hoje você vai trabalhar na vinha. E aquele filho respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Porém não foi. Ele quis ser educado com o pai, mas mentiu para o pai, né? Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Eu não quero. Depois, arrependido, foi. Olha só, eu não quero, mas ele se arrependeu e foi ajudar o seu pai na vinha. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse vou, mas não foi? Ou o que disse eu não quero, mas foi? Responderam o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus? Isso aqui Jesus está falando para os judeus, para os que tinham autoridades, para os líderes judeus. Versículo 32 diz o seguinte: Porque veio a vós outros no caminho da justiça, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Opa! Então está aqui. É por isso que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Os precede a quem? Aqueles que se acham que já são sábios demais, aqueles que se acham que não precisam de Jesus, aqueles que pregam a palavra de Jesus, que vivem do evangelho até, mas se acham superiores a outras pessoas e rejeitam a palavra de Deus, a palavra fiel, a palavra verdadeira. Rejeitam a verdade de Deus. João Batista veio com uma mensagem e aquele povo rejeitou a mensagem de João Batista. Aquele povo deixou que João Batista fosse morto por Herodes. O povo rejeitou aquela mensagem, o povo não acreditou nele. João Batista veio pregando que era chegado o reino de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, precisamos pregar que é chegada a hora da vinda do reino de Deus. É chegado, Jesus Cristo está às portas, batendo para retornar. A vinda do nosso Senhor está muito próxima. E muitas das vezes nós estamos como aqueles fariseus, dormindo, achando que sabemos de tudo. E a palavra de Deus vem para nos dizer que meretrizes
publicanos, pecadores, meretrizes, estão entrando no reino de Deus, enquanto pessoas que pregam a palavra de Deus estão ficando fora. Lembram daquela passagem que na Bíblia onde vão falar para Jesus: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos curas, milagres. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque até pregavam a palavra, mas não viviam a palavra, e vão ser rejeitados. Opa! Então está aqui a palavra de Deus sendo aberta. Vamos lá, mas agora vamos para Lucas. Lucas, pode passar, cachorrinho. Lucas 19. Olha só. Entrando Zaqueu em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, olha quem era Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os publicanos tinham a fama de ser ladrões. Os publicanos eram cobradores de impostos, né? E eles tinham a fama de ser ladrões, de que roubavam o povo, de que acumulavam suas riquezas ali de forma errada, né? Cobrando impostos alterados ali, adulterando, né? E acumulava para si riquezas. E Zaqueu era um dos maiorais, né? O maioral, olha, o maioral dos publicanos ali era Zaqueu. E muito rico, né? E ele procurava ver quem é Jesus. A fama de Jesus se espalhou e Zaqueu queria ver quem era aquele que estava ali causando aquele alvoroço, aquele tumulto, né? Porque muita gente estava se convertendo. Nós vemos o Mateus, né? Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, e Jesus o chamou. E Mateus deu até um banquete e convidou, né, os seus amigos publicanos para ouvirem Jesus pregar. Então, ele procurava ver, né, quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Meus queridos amigos e irmãos, você que está precisando ter esse encontro com Jesus, assim como Zaqueu. Zaqueu se esforçou para ter esse encontro com Jesus. Zaqueu forçou esse encontro com Jesus. Zaqueu sabia que precisava de Jesus, mas ele não sabia como chegar até Jesus. E ele encontrou uma maneira. Olha, ele pensou, ele calculou e disse: Jesus há de passar por aqui. Então ele correu adiante, subiu no sicômoro e ali ficou para ver quem era Jesus. Olha só. Quer ver quem é Jesus? Aqui está, olha. Jesus tem declarado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está a palavra de Deus, que está escrito também nessa palavra que a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então Jesus é a verdade. A palavra, quer encontrar Jesus? Venha a palavra dele e você vai ter esse encontro com Jesus. Você vai descobrir desse Jesus maravilhoso, que transforma vidas, que transforma os pecadores. Olha só. Zaqueu, ele ficou naquela árvore, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, Zaqueu, homem de pequena estatura, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha, Zaqueu não sabia do plano de Deus na vida dele. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E muitas das vezes nós não sabemos qual é esse plano. E precisamos
correr ao encontro de Jesus para sabermos qual é o plano de Deus para nossas vidas. Zaqueu, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ei, muito se fala que o cristão não é para ser uma pessoa triste, de fato não é. A gente também não vai sair daí, não vamos sair por aí curtindo carnaval, achando que é coisa de cristão, porque temos que ser alegres, né? A gente somos alegres, nós somos alegres. Sabe? O mundo prega uma falsa alegria. Há uma passagem na Bíblia, meus irmãos, que eu gosto de refletir e meditar, onde Pedro estava preso. E no outro dia Pedro ia ser o quê? Decapitado. Pedro ia ser morto. E ali Pedro dormia tranquilo. E um anjo veio e tirou da cadeia para fora. E ele só foi se aperceber que estava solto quando estava lá fora. Olha só, o anjo veio, abriu as cadeias, tirou Pedro e libertou o homem da prisão. O homem estava tranquilo, meus irmãos. Isso é ter alegria, ter paz em Jesus. É ter alegria e paz em Jesus. Ele estava tranquilo e dormia tranquilo. Ia morrer no outro dia. Por causa de quê? Por causa da verdade. Por pregar a palavra de Deus. Isso é felicidade, meus irmãos. Isso é alegria. É aquela paz que o mundo não consegue nos dar. Né? Jesus promete uma paz que o mundo não consegue nos dar. O mundo não tem essa paz para nós. E mesmo na tribulação, em Cristo nós encontramos essa paz. E Zaqueu fora, mas todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo, olha só, entremente, Zaqueu, ele teve aquele encontro com Jesus e ele agora pensou, ele se olhou, ele se analisou e viu o que havia cometido ali e disse: Senhor, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, no verso 7, no verso 8, e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu se avaliou, ele disse: eu sou homem rico, ele viu a sua riqueza, olha só. Ele olhou para dentro de si, diante de Jesus ali, e começou a se avaliar. Eu sou homem muito rico, então resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E a outra metade, o que era que Zaqueu ia fazer? Ia sair usufruindo, curtindo, né? Do jeito, comprando o que ele quisesse. Será que é isso, meus irmãos? A palavra de Deus diz. Ele vai dar metade dos bens aos pobres. E a outra metade, e se alguma coisa tenha defraudado, olha só, ele vai corrigir o erro dele. Alguém, né, defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se eu tirei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. É isso que eu vou fazer. Porque Zaqueu encontrou a paz. Zaqueu encontrou Jesus, que é o suficiente para as nossas vidas, é o suficiente para a vida do cristão. Zaqueu agora viu que aquele dinheiro não trazia paz, que aquele dinheiro não trazia alegria. E Zaqueu deu metade aos pobres, meus irmãos. E Zaqueu agora vai corrigir o erro dele, os pecados que ele cometeu, aquelas pessoas que ele defraudou. Ele agora vai restituir aquelas pessoas. Olha que alegria para aquelas pessoas. E que alegria Zaqueu estava ali sentindo no coração diante da presença de Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus, meus irmãos, nós vamos sentir alegria, mas é uma alegria que vai causar mudança em nós. Não essa alegria de estar pulando, cantando, curtindo o carnaval por aí, meus irmãos. Infelizmente, muitos se têm pregado dessa forma. O crente não é para andar cabisbaixo. Realmente, o cristão não é para andar de cabisbaixo, triste. Não, meus irmãos. Mas também não é para sair pulando o carnaval, curtindo, comendo, bebendo, se alegrando da forma que, né, ele bem parecer, né? Então vamos lá. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus que é a suficiência para o cristão, né? E ele, então,
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu, com a sua riqueza, não tinha alegria, não tinha paz e estava perdido. Perdido porque o que ele mais dava valor era o dinheiro. O que ele valorizava na vida dele era o dinheiro. Mas ele teve um encontro com Jesus, a alegria, a felicidade plena e verdadeira na vida do cristão. Olha só. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. É filho de Abraão. E Jesus ainda continua. Porque o Filho do Homem, Jesus se intitula dizendo o Filho do Homem. Ele, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos amigos e irmãos, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Aquele que reconhece que necessita de Jesus. Aquele que já está cansado de viver nesse mundo cheio de pecado. Aquele que é rico em bens materiais, tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria. Jesus veio buscar esses. Meus queridos, você que talvez tenha uma vida cheia de pecados, você que é um ladrão, você que tem defraudado, você que tem roubado, você que é uma prostituta, você que tem se adulterado, você que tem traído seu cônjuge, você que tem mentido, você que tem matado. Meus queridos, Jesus veio te salvar. Jesus não veio salvar aqueles que diziam: eu tenho tudo e não preciso de nada. Eu sou mestre da lei, eu conheço toda a lei, eu sigo a lei. Jesus não veio salvar esse, porque muitos já estão até salvos por ele, segundo eles mesmos. Jesus veio salvar aqueles que obedecem à palavra de Deus. E certa vez esses fariseus pegaram uma mulher, diziam eles que aquela mulher foi pega em adultério, mas só levaram a mulher. Ninguém adultera sozinho. Cabiam aqueles homens levar também o homem, mas levaram a mulher e jogaram nos pés de Jesus e disseram: essa mulher foi pega em adultério. E Jesus perdoou aquela mulher. Mas Jesus disse uma coisa para aquela mulher, meus irmãos: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Está vendo isso que aconteceu com você? Todo o sofrimento que lhe causou? De fato, aquela mulher tinha pecado. Senão Jesus não diria: vai e não peques mais. Ela tinha pecados. Aí Jesus diz: vai e não peques mais, porque se você sair daqui e você cometer pecados, vai lhe acontecer coisa pior. Esses homens vão lhe pegar e vão apedrejar você. Porque eles apedrejavam os pecadores. Eles achavam que eram dignos de matar as pessoas que cometiam pecados. Olha, ninguém tem essa autoridade hoje. Ninguém tem essa autoridade. Jesus veio salvar os pecadores. Você às vezes acha que foi longe demais nos seus atos pecaminosos, na curtição, na bebedice. Você acha que foi longe demais? Não foi longe demais. Nunca é tarde para se ajoelhar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados. Jesus está de coração aberto e de braços abertos para lhe receber. Lembra daquele filho pródigo? O filho pródigo é o filho gastador. Ele foi e gastou tudo. E quando ele se viu sem nada, ele agora volta para os braços do Pai. E o Pai é a imagem de Deus, espera de braços abertos. Ele está esperando que você dê o passo na direção dele. Talvez você tenha abandonado a sua vida religiosa, a sua vida cristã, por causa de religiosos que têm mandado cumprir as ordenanças, mas eles mesmos não cumprem. Meus queridos, eu não digo que deixem de cumprir os mandamentos de Deus, não. Cumpram os mandamentos de Deus, mas cumpram de verdade. Tem pessoas que de fato dizem para você cumprir, mas eles não cumprem. E aí você às vezes
veio uma atitude errada na vida dessas pessoas e por causa dessa atitude errada dessas pessoas, você se distancia de Deus. O problema, meus irmãos, não é Deus. O culpado não é Deus. Não se afaste de Deus. Pode até se afastar dessas pessoas. Se afastem dessas pessoas que vivem zombando da palavra de Deus, porque são zombadores da palavra de Deus, são escarnecedores, essas pessoas que dizem, que pregam a palavra de Deus, manda você viver conforme a palavra, na conformidade da palavra de Deus, mas eles mesmos não vivem a palavra de Deus. E Jesus nos diz para nós, cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei, os sacerdotes do templo ali, eram os que carregavam a lei embaixo do braço. Mas Jesus diz, cuidado com o fermento deles. Esses fariseus andam pregando a palavra ali, mas eles não vivem. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Essa é a orientação de Jesus para nós. Ei, como eu estava dizendo aqui, volte-se para Deus, volte-se para Jesus. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Só Jesus é o caminho da salvação. Só Jesus é o caminho da salvação. Não há homem nenhum, não há santo nenhum que possa nos levar e nos dar salvação. Só Jesus Cristo é quem pode nos dar salvação. Pois Ele foi quem morreu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi quem morreu por nós para nos dar a vida eterna. Recebamos essa vida eterna em nome de Jesus Cristo. Amém?